Fala, meus amigos e amigas palmeirenses. Uma ótima sexta-feira para vocês. Estou trazendo mais um vídeo no canal com um corte do programa Equipe F, onde Pascoal e Zinho analisaram essa vitória do Verdão contra o Ceará pela Copa do Brasil. E já começa o planejamento com foco no confronto contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos para o vídeo. Mas assim, uma vitória importantíssima. Você voltar, vai jogar em casa pelo empate, e o Abel ainda rodando o elenco, dando minutagem para todo mundo. O Abel tem essa coisa de poupar jogando, né? Ele coloca para jogar, tira um pouco, controla os minutos para não desgastar todo mundo e assim levando, ter o melhor fisicamente e tecnicamente dentro do campo. Então teve um tropeço contra o Bahia no Brasileirão. Bahia está muito bem, o Zé Elias falou e eu concordo. Tá vendo, Zé Elias? Eu concordo com você também, tá? Ó, o Bahia está muito bem. Mas o Palmeiras espetacular. Grande resultado. E aí, Zé? Da hora que você bebeu a aguinha? Não. Eu falei acho que ontem aqui, eu não sei em qual programa, né? Que são tantos assim. Eu acho o Palmeiras... foi o dia que nós estávamos comparando Palmeiras e Flamengo. Sobre o elenco. Eu acho que assim, o Flamengo... Você sabe dessa aí, Zinho? Você tava, olha né? pro seu lado aí, olha pro seu lado aí. Você tava, né? Você tava. Tem uma pessoa aí que, porra... Você tava. Era o Plirra, né? Que tava era o Plirra. Eu não tava. Era o Plirra. Esquece. Não tem nem comparação. Eu acho o Palmeiras... São características de elencos, são diferentes. Mas o Palmeiras, eu acho que está ali pau a pau com o Flamengo. Também acho. Em relação ao elenco hoje... Eu acho que o Flamengo tem alguns nomes que chamam mais atenção, que condicionam a gente a achar que o elenco é melhor. Tem uma ou outra posição que eu acho que o Flamengo, tecnicamente, tem jogadores que são mais refinados, vamos dizer assim. Só que em comparação a isso, você tem um Palmeiras que é competitivo, assim... ao extremo. E aí entra um pouco a questão do Felipe Luiz, de poder tirar isso dos jogadores e tal. Mas a equipe do Palmeiras é impressionante. É impressionante. Mas joga dentro, joga fora. A competitividade, a intensidade e a briga pelo resultado é o tempo todo. É o tempo todo. Você não vê jogador abaixar a cabeça. Pelo contrário, aí você tira o Emiliano Martins aos 80 e põe o Richard Rios. Atropela. Aí vamos amanhã, semana, tá cansado, tira o Richard Rios, põe o Aníbal Moreno, que também voltou a jogar bem. Nós estamos falando do Veiga fora. O Veiga tá fora desse time, que também é um jogador importante. Maurício voltou bem. Nós estamos falando de Paulinho, que daqui a pouco deve ser titular, que joga demais. Esse menino joga muito, esse menino. Daqui a pouco o Vitor Roque começa a encaixar em relação ao conhecimento, entendimento, não precisa correr tanto atrás dos zagueiros, vai ficar mais posicionado ali dentro da área, a bola vai chegar com maior frequência, começar a fazer gol, faz um, faz dois. Aí nós estaremos falando de novo de um centroavante com capacidade de seleção brasileira, porque quando estava no Atlético Paranaense era um jogador de seleção, porque era muito forte e jogava muito bem. A defesa, o Zinho acabou de falar sobre a solidez da defesa, mas eu acho que essa defesa tem um jogador, e aí eu acho que o Gustavo Gomes é muito importante para essa defesa. Mesmo às vezes ele não jogando bem, o posicionamento dele, a orientação, a questão de referências e a organização que ele consegue, através das instruções e de falar com os companheiros, o transforma em o principal jogador dessa equipe. Porque eu acho assim, o Gustavo Gomes, quando joga, é uma defesa. Quando ele não joga, é outra. Não que deixa de ser sólida, não é isso, mas em termos de posicionamento, de entendimento. E ele, assim, ele teve um período ruim no Palmeiras quando ele precisou jogar pelo lado. Quando ele joga aberto para tentar correr atrás de atacante, sair para dar o bote, ele tem essa dificuldade. Ele não é esse jogador para fazer isso. Ele não é. Agora, quando você coloca ele centralizado, e aí, para ele fazer a sobra, entender, posicionar zagueiro, sair jogando, ele é um monstro. Ele é muito bom porque ele posiciona os volantes, ele posiciona os zagueiros, chama os laterais. Ontem jogou o Vanderlan, boa parte do jogo, na lateral esquerda. Depois entrou o Piquerez no lugar do Facundo Torres para fazer uma dobradinha de laterais pela esquerda. O Piquerez foi poupado ontem. O Palmeiras fez um bom jogo. Mas pegou um adversário muito bom. Vai ter gente que vai perder jogo, vai perder ponto lá. O Pedro Henrique
Ele não teve direção no chute, mas ele estava bem posicionado. Aqui, talvez um dos primeiros lances do Ceará. Tava 0-0 o jogo. Se ele faz aquele... Para mim foi o lance mais claro que o Ceará teve durante a partida. Depois, duas bolas que... Uma que o campo acaba atrapalhando o goleiro, porque o Everton vai na bola, a bola quica em cima dele, bate na mão dele e sai. Uma bola que vem cruzada da esquerda. E a outra que o atacante sai na cara dele, ele consegue dominar a primeira, a bola foge dele e ele vai atrás para tentar fazer a defesa. Foram esses momentos que eu vi no time do Ceará. O Palmeiras brigou o tempo todo. Isso é que é legal. Um time que não desistiu, né? O Palmeiras tem qualidade de time grande e disposição de time pequeno. O Palmeiras tem a disposição, a vontade do time pequeno de jogar e tem a qualidade do time grande para jogar. Eu não, com todo respeito à opinião dos meus companheiros, o elenco do Flamengo é incomparável. Incomparável. Você discorda, né, Zé? Você discorda, né, Zé? Qualquer outro da América do Sul. É comparável, na sua opinião, né? Eu acho que sim. Você tem características diferentes de jogadores. Características diferentes. Mas a forma de jogar, por exemplo, se você colocar algum jogador do Palmeiras para jogar no Flamengo, ele vai conseguir jogar, vai ter uma certa tempo para entender e tal, porque é uma outra forma de jogo, né? Claro. Mas é comparável. Outra coisa e tal. O cara vai jogar. Agora, é incomparável? Para mim, é comparável. Para mim, o elenco do Flamengo é incomparável com qualquer outro elenco. Ô, Zinho, eles não estão se entendendo, Zinho. É incomparável ou do Palmeiras dá para comparar? O do Flamengo é melhor. Não é incomparável, é melhor. É diferente. Todo mundo Obrigado, sim. no seu melhor. Não, mas ele falou que é comparável. Todo mundo no auge é melhor, mas assim, não é incomparável, não é muito melhor. É melhor, mas dá jogo. E já foi demonstrado isso, né? Os confrontos de Palmeiras e Flamengo, o equilíbrio que é, um ganha uma competição, outro ganha outra e tal. Aí vem a rivalidade, vem as camisas, vem a história desse clássico dos últimos anos, né? É o grande clássico, é o grande jogo, é o jogo mais esperado, é o jogo que todo mundo quer ver, é o jogo que a gente sabe que esses times vão chegar, que vão disputar os títulos, podem até não ganhar um aqui, outro ali, mas no ano ganha alguma coisa. Então, assim, como há esse equilíbrio, eu não coloco como o Pascoal, incomparável, mas assim, peça por peça, opções, né? O Flamengo é melhor. Acho o elenco melhor. Obrigado. Mas, em certos momentos da competição, o encaixe, o trabalho dos treinadores fica muito parelho. Isso você pode transferir para outras equipes que estão se reforçando, que estão montando, né, a equipe. Então, assim, essa que é a coisa boa, né? Essa discussão que existe. Está aqui, eu, Pascoal e Zé Elias, né, divergindo, mas você acha que na rua também não acontece isso? No barzinho, o cara que está vendo o programa hoje, uns estão concordando, outros não estão, porque não há essa distância que o Pascoal fala. Isso eu não concordo com ele. Agora eu concordo com ele dizer que é melhor. E aí, Pascoal? Saia dessa se puder. Não, eu mantenho só a minha opinião. Não, quer como? Eu não tenho assim, a minha intenção, eu não tenho a intenção... De convencer ninguém. De convencer ninguém. Passou essa idade. O meu nível já, né, de convencimento é só eu me explicar, me expor aqui com as minhas ideias. Sim. O Flamengo é incomparável, gente. Incomparável! Isso. Caprichou no ar, foi bem. Então, o Flamengo é esse incomparável. O time do Palmeiras é muito bom. Por que essa carinha que você faz assim? Essa carinha assim que parece que não tá falando do fundo do coração a sua opinião. Não, é que eu tô esperando acabar o incomparável. Eu tô esperando os as. Aquele sorrisinho assim. Bota o incomparável. Ó a cara. Felipe, você não fica nem vermelho. Você não fica nem vermelho. Peraí. Você não fica nem vermelho, rapaz. Bota lá. O sorrisinho. Tem que estar na fechada, Pascoal na fechada. Tá vendo? Eu só tô esperando usar. Isso é muito bom, cara. Me desculpa. Mas de novo, cara. A gente precisa desses momentos pra ser feliz. Vamos lá. Fechada no Pascoal. Vamos lá. Vai, Felipe. Incomparável!
É o sorrisinho dos as. Esse volume dos as. Esse é gostoso. Isso é que dá a motivação. É isso que os caras veem, a diferença do Flamengo para os outros. Né? Eu tô curioso. Esse é um artista. Esse é o Zinho. O que acontece é que... Muito obrigado. O Flamengo muito obrigado agora por essa sonoplastia. Essa foi perfeita. Bota de novo. Bota a carinha dele de novo. Bota a carinha dele de Esse novo. artista? Esse é um artista. Muito obrigado. Isso ajuda muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Falando do jogo do Palmeiras ainda de ontem... Que eu quero falar sobre a história do Abel. Você viu a Leila falando sobre o Abel, seleção. Peraí, já vamos mostrar. São duas coisas. Depois eu posso falar a respeito disso. Duas coisas. Quero ouvir. O Vitor Roque, né? A gente tá falando, o Vitor Roque não faz gol, o Vitor Roque não faz gol. O Vitor Roque não está fazendo gol, mas o Palmeiras está superando os adversários sem a necessidade dos gols do Vitor Roque. O Vitor Roque está passando por um momento de entendimento do como ele tem que se comportar. É diferente o comportamento dele do que ele fazia no Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense, ele era o homem de puxar o contra-ataque para ter um companheiro de contra-ataque com ele. No Palmeiras, ele está fazendo um outro tipo de trabalho, de marcação na saída de bola do adversário, pressão no último homem da bola e volta muitas vezes para marcar o homem do lado do campo. Perfeito? Aí eu acho o erro, Pascoal. Aí eu acho um erro. Porque você desgasta um jogador. Se o Palmeiras volta com uma linha de 4, tem o Facundo, né, e tem o Felipe Anderson que volta, você tem que deixar o atacante um pouco mais inteiro, até para puxar contra-ataque. Às vezes ele volta a marcar pela esquerda, às vezes volta a marcar pela direita, às vezes volta para marcar por dentro. Eu acho que o atacante, especialmente ele, que está se readaptando ao futebol brasileiro, né, eu acho que ele não ficou também muito tempo para perder tanto tempo assim, né? Eu acho que o desgaste maior dele tem que ser em relação a incomodar os zagueiros. Mas aí, Zé, aí há uma inversão de valores. Aí uma coisa é a orientação do treinador. Sim, perdeu a bola, Vitor, marca igual o bote aqui. Isso eu concordo, que você perde a bola, você participa, Mas assim, eu não posso tirar o melhor do meu atacante, fazer com que ele perca, né, a força e a qualidade que ele tem, porque eu vou desgastá-lo para correr atrás de centroavante. E você acha que é por isso? Não acho não que é só por isso. uma... Eu acho que assim, a composição, a forma como o Palmeiras joga, tal, isso faz com que ele se assim, você olha para o lado, o cara está correndo, você vai correr também. E o treinador do Facundo Torres, ele está correndo igual doido. Você olha para o lado, está o treinador do Palmeiras correndo. Exige isso. Sim. Né? Mas assim, eu acho que o Vitor poderia ficar um pouco mais próximo à área para trabalhar espaços curtos, assim, 30 metros, 20 metros, 30 metros, explosão em cima dos zagueiros. Né? E quando o Palmeiras cria. É que assim, o Palmeiras tem um jeito peculiar de jogar muitas vezes, entendeu? Ele gosta essa coisa de se defender, sair no contra-ataque, chamar o time adversário, medir forças muitas vezes. O Abel tem várias estratégias dentro de 90 minutos. O Abel tem essa capacidade e ele consegue colocar isso em jogo. O que eu acho só assim, que a grande dificuldade que o Vitor Roque tem, pelo menos assim, é uma impressão que eu tenho, é que ele está jogando muito fora da área. As imagens que eu lembro do Vitor Roque, inclusive com a entrevista, depois do próprio Gustavo Gomes, quando ele veio aqui para fazer o resenha, depois de um jogo contra o Atlético Paranaense, ele falou assim, o menino bate na gente dentro da área, ele domina a bola, gira a velocidade, você tem que... Né? O Vitor não está trabalhando dessa forma. O Vitor está trabalhando fora da área muitas vezes, participando, é participativo, ele ajuda os companheiros, ótimo, beleza. E aí faz parte do jogo do Palmeiras. Mas a qualidade que ele tem, que todos estão esperando, é marcar gols. Sim. Definição. Aí ele chega para finalizar, ele está cansado. Ele chega para finalizar, uma coisa é você pensar, outra coisa é o teu corpo obedecer. Então, esse desgaste que eu acho que o Abel tem que tentar encontrar um equilíbrio para ajudá-lo nesse aspecto, porque o Vitor Roque está ajudando o time. É o coletivo, que o Palmeiras sempre foi o coletivo muito mais importante. Mas em determinados momentos, para ele poder respirar um pouquinho e ter uma qualidade maior para finalizar. A história do Abel. Tem informação? Mas espera aí, vamos só mostrar a Leila. É uma tela que a gente tem em tela aspas com o que disse a Leila sobre procura ou não da CBF em relação ao Abel Ferreira. Temos, Fabricião? Vamos colocar. Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Nenhuma pessoa da CBF ou ligada à CBF procurou o Palmeiras para falar sobre o Abel. Aliás, eu tenho certeza de que, se a CBF tiver interesse de fazer futuramente um convite ao Abel, o presidente Edinaldo vai me telefonar antes de qualquer movimentação.
fecha aspas, presidente do Palmeiras, Leila Pereira. São duas versões desse fato, duas informações. Primeiro, quando houve a eleição na Confederação Brasileira de Futebol, existia uma grande especulação de que o presidente da CBF poderia levar ou o treinador do Flamengo, ou o treinador do Palmeiras, ou o treinador do Internacional. Nessa reunião dos presidentes de clubes e presidentes de federações, para a eleição do Edinaldo para a sequência de trabalho como presidente da CBF, ele foi reeleito por unanimidade, ele disse, e alguns dirigentes mais chegados a ele pediram a ele, e ele depois disse para os presidentes que se ele tivesse interesse em alguém, ele ligaria para o presidente do clube. Perfeito? Ele disse que se eu tiver interesse em um desses três, eram os 3 nomes que foram cotados. O treinador do Internacional, o Roger, o treinador do Palmeiras, o Abel, e o treinador, o Felipe, do Flamengo. Perfeito? Sim. Se ele tivesse interesse, ele ligaria para o presidente do clube indicado. Ele, presidente da CBF, faria isso. Ao que eu sei, até onde eu estou informado, né, com alguns amigos que eu e os temos lá no Palmeiras, ninguém manteve nenhum tipo de contato. Mas é muito peculiar por parte de alguns clubes e até de confederações, no caso da CBF, no caso específico de Ancelotti, se vem Jorge Jesus, se o que vai acontecer, se é esse aqui, se é aquele lá, eles soltam o chamado balão de ensaio. Agora, como é que chama? Os garotos chamam de uma outra coisa, dão spoiler. Ah, tá. Joga para ver se... É o SPP, Pascoal. Se pegar, pegou. Joga, deixa... Sabe como é aquele negócio? O Clube X deixou vazar a imagem da camisa, deixou vazar coisa nenhuma. Eles põem a camisa para ver se a torcida acha legal ou não. Não deixa... É igual esse negócio da camisa vermelha da seleção. Eles tomaram uma vaia sem tamanho, né? Porque quem fez isso não sabe nem qual é a história da seleção brasileira e nem porque usou azul, né? Então, quando as pessoas fazem as coisas, elas precisam saber o que elas estão fazendo. É o mínimo que se exige, é que as pessoas saibam o que estejam fazendo. Mas lançam um balão de ensaio. Esse vazamento do Abel agora é tipo assim, vamos ver se vai colar, qual é a reação da torcida do Palmeiras, qual é a reação da presidente do Palmeiras, qual é a reação do Abel. E o Abel se manteve muito frio ontem de novo, né? Ele já tinha ido no último jogo, ele já tinha falado a respeito, e ontem ele se manteve frio novamente nessa declaração. Mas ontem ele deu um afago na bandeira, hein, Pascoal? Foi uma reação diferente das outras. Mas ele é inteligente, Zé. Ele não, eu sei, mas ele é um sujeito inteligente. Mas ele se manteve e falou, não, que ainda o objetivo dele é o Palmeiras. Então, como ele disse da outra vez, ele se manteve bem frio a esse respeito. Se ele for... o Zinho sempre fala aqui, se o escolhido do Zinho é o Abel Ferreira. O Zinho escolheria o Abel Ferreira para ser técnico da seleção brasileira. Eu acho uma ótima escolha também. Mas eu indicaria JJ. Mas é só a minha visão do fato. Não seria nem o cara do Ancelotti. Para mim, o treinador da seleção é quem conhece um pouquinho do futebol brasileiro, já rodou por aqui, já sabe como é que funciona, já comeu carne seca no Nordeste, já comeu churrasco no sul do país, já comeu um pinhão no Paraná, já Jorge Jesus já comeu tudo isso? Quem? Já, Pascoal? Jorge Jesus? Ele já andou por tudo isso aí, né, filho? Ele já andou por tudo isso aí. Pinhão é bom, hein, José? Tá chegando a época do meio do ano, pinhão. Pinhão é bom, hein? Só pra ele, é meio do pinhão agora no Paraná. Então, Zinho, Jorge Jesus comeu tudo isso, Zinho? Acho muito... A ideia do Jorge Jesus é a minha ideia. Mas o Zinho tem a ideia do Abel. Eu não acho ruim. Não acho ruim. Mas é um balão de ensaio está sendo solto aí para testar, entendeu? Vamos medir a temperatura? Sim. Entendeu? Vamos medir a temperatura, se está funcionando, ou botar um termômetro. Então, eles soltam esses balões de ensaio e é exatamente isso que está acontecendo. E vamos trazer mais algumas informações do próximo adversário do Palmeiras, que é o Vasco da Gama, que está na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 7 pontos, em 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. E neste momento também está sem um treinador. Quem está comandando interinamente é o ex-jogador do Palmeiras, Felipe, meia canhoto. Ele que está comandando o Vasco nesse período até a chegada de um novo técnico. Estou trazendo um corte aqui
das últimas 5 partidas do Vasco, tanto Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Não venceu em nenhuma delas, são 3 empates e 2 derrotas, ou seja, o Vasco vive um clima fervoroso neste momento da atual temporada. Já os últimos 5 jogos entre Palmeiras e Vasco, o Palmeiras venceu 3 e empatou 2. Os últimos 3 jogos o Palmeiras venceu todas elas, ou seja, o Vasco não vem se dando bem em confrontos contra o Palmeiras. Além disso, nas minhas pesquisas aqui, a última vez que o Vasco venceu o Palmeiras foi no Campeonato Brasileiro de 2015, ou seja, está completando 10 anos desde a última vitória do Vasco contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Enfim, essas são algumas informações desse confronto com o Vasco no domingo às 16 horas. Peço que se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e até o próximo vídeo. Valeu!